Muito bem, meus amigos, inscritos do canal, você e Deus, aqui é o Marcelo, estamos de volta com mais um vídeo, agora o vídeo de número 6, a respeito do Apocalipse, e nesse vídeo eu quero falar sobre o conteúdo do Apocalipse e uma aplicação pessoal, tá? Então também é de grande importância para você, quando for ler o Apocalipse, entender melhor o Apocalipse e a sua mensagem, tá? Então nós já vimos vários assuntos importantes, vários tópicos importantes, e esse aqui também não fica fora, tá? Então, o conteúdo do Apocalipse. A mensagem central do Apocalipse é que Deus é todo-poderoso e reina, tá? Então essa é a mensagem central. Deus é todo-poderoso, todo poder pertence a Deus e Ele reina absoluto. Nada foge do seu controle. Tudo que Ele tem programado, planejado, tá? Vai se cumprir no tempo certo, no tempo dele, tá? Então isso nós podemos ver lá no capítulo 19, versículo 6. Este tema, que Deus é todo-poderoso e reina, foi validado na história devido à vitória do Cordeiro. Então, com a morte de Jesus e a ressurreição dele lá na cruz, né, então isso foi validado ali na história do ser humano, porque Jesus ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Tá? É o título que ele recebe, nós vimos no vídeo anterior ali, né, que significa que ele nada foge do seu controle, tudo, ele tem domínio sobre todas as coisas, tá? Nada acontece sem que ele o permita ou saiba. Mas aqueles que seguem o Cordeiro estão envolvidos em um conflito espiritual contínuo. Então nós precisamos entender que o livro do Apocalipse ele narra essa guerra espiritual que há, né, essa luta nos bastidores. Claro que a gente acaba, quem tem essa visão espiritual acaba percebendo isso acontecendo em todas as áreas da vida, tá? Mas eles entendem que estão em um conflito espiritual contínuo e, sendo assim, o Apocalipse fornece o maior discernimento. A pessoa pode entender mais quanto à natureza e tática do inimigo. Então eu tenho um vídeo ali, né? Conheça o inimigo, e tem outro vídeo, as táticas, as estratégias do inimigo, tá? Os nomes do inimigo também é muito importante esse vídeo, que você pode assistir lá e aprender, e vai complementar aqui esse estudinho, tá? Fornece o maior discernimento quanto à natureza e tática do inimigo. Isso nós podemos ver lá em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 12, que não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades e hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo já falava sobre isso, que a luta ela é a nível espiritual, tá? A dimensão espiritual. O dragão, frustrado por sua derrota na cruz e pelas consequentes restrições impostas sobre sua atividade, e desesperado para frustrar os propósitos de Deus perante o seu destino inevitável, desenvolve uma trindade forjada a fazer guerra com os santos. Apocalipse 12, 17. Então o livro vai nos mostrar claramente, né, que Satanás, a sua tentativa de se tornar adversário da obra de Deus, né, tentar se opor à obra de Deus, ele vai então criar essa trindade satânica, né, que é o anticristo, o falso profeta e o próprio dragão, que é Satanás ali, né, na história, para tentar impedir o povo de Deus de andar com Deus e também de proclamar a Deus a todas as pessoas, tá? Ele vai perseguir. Então aqui é um cenário de perseguição, tá? Está se formando ali. A primeira besta ou monstro simboliza a realidade do governo anticristão e poder político. Capítulo 13, versículos 1 a 10 e o versículo 13. Então nós vamos estudar isso mais adiante com mais detalhes, quando estudarmos capítulo por capítulo do Apocalipse, onde existirá então a pessoa do anticristo, né, o poder político, militar e religioso do anticristo, tá? Então está tudo figurado ali no capítulo 13, está tudo já figurado ali, né? Ele vai ter esse domínio sobre a religião, a política e o poder bélico, né, poder militar, para poder dar cabo dos planos de Satanás, tá? A segunda besta que fala também no texto é a religião anticristã, a filosofia e a ideologia. Então tem um texto lá em João, 1 João, se não me engano, 2 João lá, que diz assim que
o espírito do anticristo já opera no mundo. Isso naquele tempo lá, quase 2000 anos atrás. Então, o espírito do anticristo, ou seja, a ideologia, a filosofia, né, a maneira de pensar do ser humano, o sistema todo está voltado para quando vier está se preparando, aliás, para quando vier este homem da iniquidade, né, a personificação do mal, o próprio, né, um homem encarnado com as intenções satânicas. Então eles precisam preparar o mundo para receber esse homem, né, em todas as áreas, Então é isso que o livro do Apocalipse vem nos ensinar. Juntos eles formam a sociedade, o comércio e a cultura secular cristã, definitivamente enganosa e sedutora, tá? Que é o que a Bíblia chama lá em 2 Timóteo 4, né, de apostasia. 1 Timóteo também 4 também fala sobre a apostasia. 2 Tessalonicenses 2, 1 ao 3 ali, a apostasia, né? Então, muita gente hoje dentro das igrejas vão acabar se desvirtuando, igrejas acabarão se desvirtuando da verdadeira mensagem do Evangelho, da pregação sobre o pecado, sobre o arrependimento, né? Sobre o retorno a Deus, a conversão verdadeira a Deus, a transformação de vida, né? Então nós vamos ver isso detalhadamente depois, futuramente, quando estudarmos capítulo por capítulo aqui. Então você já está tendo um panorama aqui bem show de bola, tá? A prostituta Babilônia, a Bíblia chama no capítulo 17 e 18 de Apocalipse, composta daqueles que habitam a terra, tá? Então vai ser aqui no nosso planetinha Terra aqui, tá? É aqui que as coisas vão se desenrolar, tá? No mundo físico, no mundo material. Eles, portanto, possuem a marca da besta. Também estarei falando pormenorizadamente sobre este assunto. Os seus nomes não estão registrados no livro da vida do Cordeiro, tá? Então são muitos acontecimentos que a gente vai ver ali, e vai entrar em detalhes, em minúcias, tá? Eu vou tentar, dentro do possível, levar todas as vertentes, os pontos de vista a respeito de cada tópico desses, mas vamos lá. O dragão delega continuamente seu poder restrito e autoridade aos monstros, às bestas, né? E seus seguidores, a fim de enganar e desanimar qualquer pessoa do propósito criativo redentor de Deus, tá? Então, todo o sistema, a política, o sistema militar, tudo vai ser preparado para ir contra os cristãos, né, ou aqueles que estiverem adorando a Deus nesses tempos, do fim dos tempos, esses dias do fim dos tempos, para tentar desanimar ou se opor, né, de impedir que mais e mais pessoas possam conhecer o propósito de salvação de Deus, redentor de Deus, tá? Então tudo está dentro da questão da salvação. A aplicação pessoal, o que eu posso levar para a minha vida aqui no sentido prático, então? Deus criou as ordens da comunidade, isto é, o casamento, a família, a atividade econômica, o governo e o Estado. Isso a gente pode ver em Romanos 13, de 1 ao 7, 1 Timóteo 2, versículos 1 e 2. Mas Satanás, incapaz de criar qualquer coisa, tenta os outros a distorcer e abusar do que Deus criou. Tá? Então essas coisas, casamento, família, a economia, o governo, o Estado, essas questões foram criadas por Deus, né, para abençoar a vida do ser humano. Mas Satanás, como ele não pode criar mais nada, o que ele faz? Ele tenta distorcer essas questões, ele tenta distorcer o casamento, a família, né, as atividades econômicas, o engano, né, o roubo, a corrupção, governo, o Estado, né, tudo isso ele vai tentando distorcer, né, para corromper e para abusar daquilo que Deus criou, tá? Então, como é que os cristãos devem seguir? Os cristãos devem discernir se um governo está funcionando sob a autoridade divina ou como uma autoridade divina, tá? Então, quando nós temos que aprender a discernir, a reconhecer quando aquela liderança está agindo sob a autoridade divina, né, sob a direção de Deus, ou como Deus, aí é diferente, tá? Como Deus. Quando for o último caso, ou seja, quando está
atuando como Deus, os cristãos devem orar, suportar corajosamente e aceitar as consequências de obedecer a Deus, tá? Cuja imagem e selo eles possuem. Veja Marcos capítulo 12, versículos 16 e 17 e Atos capítulo 4, versículo 19. Devem agir assim, confiando que, depois de seus vários sofrimentos, reinarão com Ele. Deus está utilizando todas as forças do mal, todas as consequências do pecado, mesmo o sofrimento dos seus santos, para realizar seus propósitos e objetivos. Então o livro mostra que Deus ele vai trabalhar mesmo sobre as dificuldades que o povo dele estará passando, né? Quem estiver aqui na grande tribulação, ele vai usar tudo isso para os seus propósitos e objetivos. Por trás das aparências de pompa e poder do mundo ou no mundo, há a realidade da absoluta soberania do Senhor Deus, que é o Cordeiro, que garante o destino definitivo do pecado e do mal, tá? Então Deus, ele, por mais que pareça que a maldade vai estar se espalhando sobre a terra, a maldade vai aumentar, a violência vai aumentar, tudo que é de ruim vai aumentar, vai se multiplicar grandemente sobre a terra, ainda assim, Deus ele reina e é soberano, tá? Ele é absoluto, não há nada que possa superar o agir e o poder de Deus, tá? Então ele garante o destino definitivo do pecado e do mal, tá? Isso que o livro do Apocalipse nos mostra de uma maneira muito clara, muito aberta assim. Os crentes que enfrentam perseguição precisam saber que seus sofrimentos não são sem sentido e serão definitivamente vingados. Um exemplo bem prático é o Apocalipse 6 ali, né, que havia a alma dos mártires debaixo do altar de Deus clamando ali, até quando, Senhor, até quando fará justiça e tal. E Deus diz ali no texto, né, Deus diz assim, calma, tranquilo, que ainda falta se completar o número dos escolhidos, né? Então isso mostra claramente que várias lições, né? A primeira lição é que o fato de nós sermos cristãos e estarmos salvos em Cristo Jesus não significa que nessa terra a gente não possa passar por dificuldades, tá? Uma outra lição muito linda e importante para a nossa vida é que mesmo que a gente passe por muitas dificuldades nessa vida, a Bíblia promete lá em Apocalipse, se não me engano, 21, que todo choro, toda lágrima, toda dor já não mais existirão, né? Ou seja, Deus vai restituir a alegria e a felicidade verdadeira na nossa vida, né? E então tudo isso que a gente está vivendo agora, os que vão viver no fim dos tempos aí, não vai ser restituído isso aí, tá? Todo sofrimento, Deus vai tirar isso da vida dos que serem salvos, tá? Que forem salvos. O principal objetivo da esperança e coragem cristã é a certeza de que o inimigo foi derrotado e arruinado, e que os seguidores do Cordeiro não estão lutando uma batalha perdida. Ele já venceu, portanto, eles podem e serão vencedores. Então esta é a mensagem, né, do Apocalipse, a aplicação pessoal do Apocalipse. Eu dito para você que ele é um livro de esperança e de fortalecimento. Então nos ajude compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no canal, deixando o seu like e ativando o sininho, para que toda vez que a gente fizer um vídeo novo você possa ser notificado, tá? Ser avisado e poder assistir e ser abençoado e edificado com os vídeos. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.